O grito ecoou pela sala de redação como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma em noites chuvosas de Coimbra. Traíste-me, Pilar. Como pudeste? A voz de Mariana tremia, não de raiva pura, mas de uma dor que se enraizava nas profundezas do coração, como as raízes antigas das oliveiras que bordejam o Mondego. Pilar, com as mãos ainda suadas sobre o teclado, sentiu o mundo desabar. O artigo acabara de ser publicado no Jornal de Coimbra e ali, em letras pretas e impiedosas, o segredo de Mariana, sua identidade como ativista lésbica subterrânea, lutando contra as sombras do preconceito em uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos atrás das portas de azulejos, estava exposto ao sol impiedoso da verdade. Não era só uma fonte jornalística, era o amor que elas haviam tecelado em segredo, fio por fio, nas noites de confidências sob as estrelas da Sevelha. Pilar recuou, o coração martelando como o sino da universidade ao meio-dia. Mariana, espera. Não foi intencional. Eu juro pela Virgem de Fátima. Mas as palavras saíam vazias, como o eco de um lamento em uma tasca vazia. Mariana, com os olhos castanhos flamejando como brasas de uma fogueira de São João, virou-se e correu para a rua, onde a chuva fina de outono lavava as calçadas de pedra da Baixa. Pilar ficou ali, paralisada, o cheiro de café queimado da redação misturando-se ao perfume de jasmim que ainda pairava no ar, o perfume de Mariana, que ela havia inalado em beijos roubados no jardim botânico. Tudo começara 3 meses antes, em uma tarde de verão escaldante, quando o calor de Coimbra parecia derreter as diferenças entre o céu e a terra. Pilar, aos 32 anos, era a estrela ascendente do jornalismo local, uma mulher de cabelos castanhos curtos, práticos como seu ofício, e olhos verdes que capturavam histórias como uma câmara antiga. Filha de um professor da Universidade de Coimbra, crescer entre livros empoeirados e debates acalorados na Biblioteca Joanina, onde ratos de biblioteca, os famosos, pareciam sussurrar segredos medievais. Mas por trás da fachada profissional, Pilar carregava sua própria ferida, um amor perdido em Lisboa, uma mulher que a abandonara por medo do escrutínio familiar, deixando-a com o gosto amargo de vinho do dão mal engolido. Naquele dia, ela investigava uma série de ataques a bares LGBT escondidos nos becos da Cidade Velha, lugares onde o fado se misturava a canções proibidas e olhares trocados valiam mais que palavras. Foi no Café Santa Cruz, com suas paredes de madeira escura e o aroma de pastéis de nata frescos, que encontrou Mariana. Aos 28 anos, Mariana era uma força da natureza disfarçada de flor delicada, descendente de pescadores do Mondego, com pele morena beijada pelo sol das praias de Figueira da Foz, cabelos pretos que caíam como cascatas noturnas e um sorriso que iluminava as sombras da queima das fitas. Ela trabalhava como guia turística no Mosteiro de Santa Cruz, contando histórias de rainhas medievais com uma paixão que fazia os visitantes se sentirem parte de um romance épico. Mas à noite, Mariana era a voz anônima de um podcast underground, Vozes Esquecidas do Mondego, onde mulheres como ela compartilhavam relatos de amor não dito, de famílias que viravam as costas como o vento do Atlântico. Pilar se aproximou dela com a cautela de quem caça borboletas em um jardim selvagem. Desculpe interromper, mas ouvi falar de um podcast que denuncia esses ataques. Você sabe algo? Seus olhos se encontraram sobre a xícara de galão e ali, no vapor quente, algo se acendeu, uma faísca que nem o cinismo jornalístico de Pilar pôde apagar. Mariana hesitou, os dedos traçando o padrão de um azulejo na mesa, padrões azuis e brancos que contavam histórias de mares revoltos. Talvez eu saiba mais do que deva. Mas confiança não se dá de graça, jornalista. Assim começou o jogo, encontros disfarçados de entrevistas, caminhadas ao longo de Mondego onde o rio murmurava segredos antigos e noites em que Pilar gravava fitas que nunca usaria em artigos. Mariana falava de sua infância em uma aldeia ribeirinha, onde as mulheres teciam redes de pesca e sonhos, mas também de silêncios, o pai alcoólatra que a deserdara ao descobrir sua orientação, a mãe devota que rezava rosários pela cura de uma filha que amava mulheres. Em Portugal, amamos com o coração aberto, mas o mundo ainda fecha as portas com trancas de ferro, disse ela uma vez, enquanto colhiam figos maduros em um pomar escondido atrás da Sé Nova. Pilar, pela primeira vez em anos, sentiu-se vista. Não como uma repórter implacável, mas como uma mulher que chorava sozinha em apartamentos alugados na Solum, ouvindo Amália Rodrigues vinil após vinil.
Elas se beijaram pela primeira vez sob a luz prateada da lua cheia, no mirador da Guarda-Mor, onde Coimbra se estendia como um tapete de luzes tremuluzentes. Foi um beijo suave, como o toque de uma brisa do Tejo, carregado de promessas não ditas, de um amor que desafiava as convenções católicas enraizadas, de uma parceria que misturava o jornalismo investigativo com a poesia da alma portuguesa. Mas o segredo de Mariana era mais profundo. Ela não era apenas uma voz anônima, era a líder de uma rede clandestina de apoio a mulheres LGBTQ+, em Coimbra, financiada por doações secretas de exiladas em Lisboa e Porto. Elas organizavam encontros em caves de tascas, onde se cantava fado lésbico adaptado, com letras de saudade por amores proibidos. Pilar jurou silêncio, mas a pressão da redação crescia. O editor, um homem grisalho de bigode farto e sotaque beirão, exigia nomes, provas. Isso é ouro, Pilar. A história do ano. A traição veio em uma noite de insomnia, quando Pilar, exausta após uma queima das fitas regada a vinho verde, digitou o artigo sem pensar. O nome de Mariana escapou em uma nota de rodapé, um erro que se tornou avalanche. Na manhã seguinte, o grito. E o vazio. Dias se arrastaram como as sombras alongadas das torres da universidade sob o sol de novembro. Pilar vagava pelas ruas de Coimbra como um fantasma, o peso da culpa mais pesado que o manto de um estudante de direito. O jornal de Coimbra vendeu mais exemplares que nunca, mas para ela, cada elogio era uma faca. Ótimo trabalho, Pilar. Exposição necessária, dizia o editor, batendo em seu ombro com a palma calejada de quem fumava charutos na varanda do jornal. Ela sorria forçado, mas por dentro, o fado de sua alma cantava, estrangeira em terra própria, perdida no meu lar. Mariana desaparecera. Seu apartamento na Rua Sofia, com vista para o convento de Santa Clara a Velha, estava vazio, as cortinas de linho branco balançando ao vento como bandeiras de rendição. Pilar batia à porta diariamente, deixando bilhetes encharcados de chuva e lágrimas. Perdão, amor. Eu falhei contigo como falhei comigo. As vizinhas, senhoras de lenços na cabeça e rosários no pulso, olhavam com pena misturada a julgamento. Em Coimbra, os mexericos corriam mais rápido que o mondego em cheia. Ela começou a investigar a si mesma, como faria com qualquer fonte traída. Revirou as fitas gravadas, aquelas confidências sussurradas em noites de confissão. Numa delas, Mariana ria baixinho. Sabes, Pilar, em Portugal, o amor é como o bacalhau, seco por fora, mas úmido e cheio de camadas por dentro. Nós, mulheres como nós, aprendemos a desfiá-lo com paciência. Pilar chorou ouvindo aquilo, sozinha em seu quarto apertado no bairro Norton de Matos, onde o cheiro de arroz de cabidela da senhoria ao lado infiltrava-se pelas paredes finas. O conflito interno de Pilar era um vendaval, o dever jornalístico, herança de um avô que cobrira a revolução dos cravos, colidia com o amor recém-nascido, frágil como um bordado de Viseu. Ela frequentava as tascas onde Mariana cantara, pedindo fados tristes a guitarristas de mãos calejadas. Canta-me gaivota, por favor, implorava, e as notas melancólicas preenchiam o ar enfumaçado, falando de amores que voam para longe. Ali, entre copos de aguardente e olhares cúmplices de outras mulheres marginais, Pilar ouviu rumores. Mariana fugira para a costa, para a casa da avó em Aveiro, onde os moliceiros deslizavam pelos canais como segredos não revelados. Decidida, Pilar pegou o trem na estação de Coimbra B, o apito ecoando como um adeus relutante. A viagem foi um rosário de memórias, o dia em que elas dançaram na festa dos tabuleiros em Coimbra, com capsulos de pão enfeitados como coroas de amor, a piquenique no Chopal, onde comiam queijos da serra e uvas moscatel, trocando promessas sob o do céu de chopos. Chegando a Aveiro, a cidade dos canais brilhou como um sonho molhado, com suas casas de azulejos verdes e o salgado do Atlântico no ar. Pilar alugou uma bicicleta as bicicletas de Aveiro, com cestos de ovos moles. E pedalou até a Ria de Aveiro, onde cabanas de palha se curvavam ao vento. Encontrou Mariana na Praia da Barra, sentada na areia úmida, os pés mergulhados nas ondas frias. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura, como um quadro de Paula Rego. Vai embora, Pilar. O mar leva embora as dores, mas não as traições.
A voz de Mariana era um sussurro rouco, carregado de sal. Pilar ajoelhou-se ao seu lado, as saias encharcadas, e despejou tudo: o pavor de perder a história, o medo maior de perder ela. Eu nasci para contar verdades, mas contigo aprendi que algumas verdades devem ficar guardadas no peito, como relíquias em uma igreja gótica. Mariana virou o rosto, lágrimas misturando-se à espuma do mar. Em minha família, segredos são como os ovos moles, doces por fora, mas vazios partidos cedo. Tu partiste o meu, Pilar. E agora, como reconcilio eu com um mundo que me olha torto? Elas ficaram em silêncio, o rugido das ondas como um cor de lamentos fado. Pilar estendeu a mão e Mariana, após uma eternidade, entrelaçou os dedos. Não era perdão pleno, mas um fiapo de esperança, como o primeiro raio de sol após a garoa minhota. De volta a Coimbra, o relacionamento delas tornou-se um equilíbrio precário, como caminhar na ponte suspensa sobre o Mondego em dias de vento forte. Pilar pausou as investigações, virando-se para perfis mais suaves, histórias de mulheres que teciam tapetes em arraiolos ou vendiam enchidos em feiras de Montemor Velho. Mas o passado não dormia, ele acordava em sussurros. Amigas de Mariana, aquelas vozes do podcast, cortaram laços com Pilar, taxando-a de traidora da Ribeira. E pior, o editor, sentindo o cheiro de fraqueza, pressionava por mais. Onde está o follow-up, Pilar? As leitoras querem sangue. O primeiro verdadeiro confronto veio em uma noite de dezembro, durante a festa de São Silvestre. As ruas da Baixa fervilhavam de foliões, com bandeiras de Portugal tremulando e o cheiro de castanhas assadas no ar gelado. Pilar e Mariana caminhavam de braços dados, um gesto de desafio público que atraía olhares, alguns curiosos, outros venenosos. De repente, um homem bêbado, um daqueles tipos de tasca com tatuagens de âncoras e rosas de plástico, cuspiu: "Olha as sapatonas. Vão para Lisboa, que aqui é terra de homens." Mariana enrijeceu, mas Pilar, o sangue fervendo como vinho do Porto, revidou: "Terra de todos, seu idiota. Inclusive é de quem ama como eu amo ela." O soco veio rápido, um punho cerrado que acertou o queixo de Pilar, jogando-a contra uma parede de azulejos frios. O mundo girou em estrelas, e sangue quente escorreu de seu lábio. Mariana gritou, ajoelhando-se, e pela primeira vez, o medo nos olhos dela não era pelo segredo, mas pela mulher que amava. Pilar. Meu Deus, não. Ambulâncias, polícia, manchetes no dia seguinte. Agressão homofóbica na Baixa de Coimbra. Ironia cruel, a vítima era a jornalista que outrora expusera ódios semelhantes. No hospital, com curativos e o cheiro de desinfetante misturado a flores que Mariana trouxera, cravos vermelhos, símbolo de paixão portuguesa, veio a confissão. Eu te perdoei naquele dia na praia, Pilar. Mas o medo. Ele ainda mora em mim, como um fantasma no convento de Cristo. Pilar, com o rosto inchado mas o coração leve, apertou sua mão. Então expulsemo-lo juntas. Como as mouras que cantavam nas noites de Tomar. O inverno em Coimbra é um amante ciumento, envolve a cidade em névoas úmidas que sobem de Mondego, transformando as torres da universidade em silhuetas etéreas, como castelos de contos de fadas esquecidos. Pilar e Mariana, agora unidas por uma cicatriz compartilhada, encontravam refúgio nesses dias cinzentos. Elas alugaram um apartamento pequeno na Quinta das Lágrimas, que nome profético! Onde o jardim sussurrava lendas de amores trágicos, como o de Inês de Castro, cujo coração sangrento ainda ecoava nas fontes de pedra. Ali, entre lençóis de algodão bordado à mão e janelas embaçadas por respirações quentes, elas teciam uma rotina de ternura, manhãs de café com pão de ló da Confeitaria Nacional, tardes de leituras compartilhadas de Sofia de Melbreiner, cujos versos sobre o mar falavam diretamente às almas delas. Mas o conflito maior não era externo, era o dragão interior da confiança rompida. Mariana, com sua rede de apoio agora exposta e fragmentada, lutava para reconectar as vozes silenciadas. Elas me olham como se eu fosse a culpada, Pilar. Como se meu amor por ti fosse uma fraqueza. Elas discutiam à mesa da cozinha, com velas tremeluzindo como corações ansiosos, e as palavras cortavam como facas de ourives de Gondomar. Pilar, defensiva, argumentava: eu errei, mas o mundo precisa saber.
O silêncio é o que nos mata, amor. Mariana, com lágrimas nos olhos, retrucava: nem todo silêncio é morte. Alguns são berços para o que ainda não nasceu. Para curar, elas embarcaram em uma peregrinação particular, uma viagem a Fátima, não pela fé cega, mas pela humanidade crua do lugar. Caminharam de joelhos pelo santuário, não por penitência religiosa, mas para sentir a terra portuguesa sob as palmas, dura e fértil como a vida delas. No silêncio da Capela das Aparições, Mariana sussurrou: aqui as virgens falam de milagres. O nosso milagre é termos nós encontrado, apesar de tudo. Pilar, tocando a mão dela sobre a pedra sagrada, sentiu um laço se refazer, invisível mas inquebrável, como as raízes das sobreiras na Serra da Estrela. De volta, Pilar retomou o jornalismo com uma lente mais humana. Escreveu uma série de perfis, mulheres de Mondego, retratos de ativistas, artistas e mães que navegavam as correntes do preconceito com graça. O primeiro foi sobre Joana, uma fadista lésbica de 50 anos que cantava em cavos escondidos, sua voz rouca contando de amores perdidos em guerras civis. O fado não mente, Pilar. Ele sangra o que a sociedade esconde, disse Joana, dedilhando a viola de fado com unhas pintadas de vermelho. Mariana leu o artigo em voz alta para elas duas, na varanda do apartamento, e pela primeira vez em meses, riu, um riso como o tilintar de sinos na Sevelha. A paixão renascia em gestos pequenos, enraizados na cultura que as moldara. Elas cozinhavam juntos, cataplana de marisco, com amêijoas e camarões dançando no vapor de vinho branco, enquanto Mariana contava lendas de sereias do Douro. Ou passeios pelo Portugal dos pequenitos, onde miniaturas de castelos e aldeias evocavam a infância inocente antes dos segredos pesarem. Numa noite de lua nova, sob o céu estrelado do observatório da universidade, Pilar recitou poemas de Florbela Espanca: eu sou a que sou, e não outra, eu sou a que sou, e não quero ser mais. Mariana, encostada em seu ombro, murmurou: e eu sou tua, apesar das tempestades. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, preparava uma reviravolta. O editor de Pilar, pressionado por anunciantes conservadores, aqueles donos de armazéns de bacalhau que viam nas histórias LGBT uma ameaça às tradições, exigiu que ela equilibrasse a cobertura. Escreva sobre famílias tradicionais, Pilar. Algo sobre o Natal em aldeias beirãs. Ela recusou e veio a demissão, um envelope branco na mesa, com um obrigado pelos serviços frio como granito de Bussaco. Você é boa, mas muito. Pessoal, disse ele, evitando os olhos dela. A notícia chegou a Mariana como um raio. Ela, que havia perdoado a traição profissional, agora via o sacrifício pessoal. Tu perdeste tudo por mim? Perguntou, em uma discussão que escalou para gritos na cozinha, pratos de azulejos voando como pássaros feridos. Não por ti, por nós. Por um mundo onde o amor não seja notícia de escândalo, rebateu Pilar, a voz quebrando. Elas se separaram naquela noite, Mariana trancando-se no quarto, Pilar dormindo no sofá com o eco de fados distantes. A primavera irrompeu em Coimbra como um grito de liberdade, jacarandás roxos forrando as ruas da Alta, o ar perfumado de laranjas florescendo nos pomares da mata do Bussaco e o belício da romaria da Rainha Santa Isabel, com peregrinos cantando loas à rainha que uniu muçulmanos e cristãos em um manto de paz. Mas para Pilar e Mariana, a estação era um espelho cruel de renascimento negado. A demissão de Pilar espalhou-se como pólvora em uma pólvora de Belém. Amigos do jornal evitavam nas tascas, fontes secavam como Mondego em estiagem. Ela freelançava agora, escrevendo para blogs obscuros sobre direitos humanos, mas o sustento era magro como sopa de cação sem peixe. Mariana, por sua vez, revigorou o podcast com fúria renovada. Vozes Esquecidas ganhou episódios sobre traições e redenções, Vozes Anonimas e Quando de Caves em Lisboa e Porto. Ela convidou Pilar para um hesitante: grava comigo? Tua voz. Ela acalma as tempestades. Pilar aceitou e naquela noite, no estúdio improvisado no sótão do mosteiro de Santa Cruz, com ecos de monges medievais nas vigas de madeira, elas gravaram. A voz de Pilar, trêmula no início, ganhou força. O amor lésbico em Portugal não é rebelião, é herança. Como as pastoras das serras que amavam em segredo, tecendo lã e sonhos sob o mesmo céu.
Ao final, com microfones desligados, elas se abraçaram, o silêncio mais eloquente que qualquer palavra. O reencontro foi frágil, mas o destino testava sua resiliência. Uma carta chegou a Mariana, de sua mãe, a devota de Fátima que rezara por milagres contra sua natureza. Filha, ouvi das tuas escolhas. Volta para casa, para Aveiro. Há um homem bom, viúvo, que te aceitaria. As palavras eram um veneno doce, envenenado por anos de silêncio. Mariana desabou em prantos, o corpo convulsionando como folhas em vendaval. Pilar a encontrou assim, encolhida no chão de azulejos frios, e pela primeira vez, foi ela quem consolou. Não és deles, amor. És minha. E nossa história é maior que qualquer rosário. Juntas, elas responderam à carta, não com raiva, mas com verdade manista. Mariana escreveu: Mãe, o amor não se cura, ele se vive. Como o mar que não para nas praias de Ilhavo. Enviaram-na com uma foto delas duas no mirador de Santa Clara, sorrisos desafiadores contra o horizonte. A resposta veio semanas depois, um pacote de ovos moles de Aveiro e uma nota trêmula: Perdão. Rezarei por vós, filhas do mesmo céu. Não era aceitação plena, mas um passo, como os primeiros passos de uma criança na areia de Nazaré. Com isso, o laço se fortaleceu. Pilar encontrou um novo propósito: cofundar uma revista independente, Ribeira das Mulheres, financiada por crowdfunding de exiladas em imigrantes no Canadá e França. O lançamento foi na Casa da Escrita, em Coimbra, com leituras de poetisas como Ana Etterly e vinhos do Bairrada fluindo como rios de perdão. Mariana, em pé ao lado dela, vestida em um jale de lã minhota, sussurrou: Isto é nosso fado feliz. Mas o clímax se aproximava, sombrio como um eclipse sobre o Tejo. Durante a preparação da revista, Pilar descobriu que o ex-editor, rancoroso, vazara documentos falsos, acusações de que ela fabricara histórias para agenda pessoal. Um escândalo irrompeu nas redes, com trolls anónimos, aqueles covardes das sombras digitais, inundando comentários com ódio, degeneradas. Fora de Coimbra Santa. Mariana, vendo Pilar afundar em dúvida, confrontou-a em uma noite chuvosa na ponte de Rainha Santa. Foge comigo, Pilar. Para o Algarve, onde o sol engola as mentiras. Pilar recusou, os punhos cerrados contra o parapeito de ferro. Não. Eu combato, como tu me ensinaste. O amor não foge, ele enfrenta o touro, como em uma tourada de Mourão. Elas brigaram ali, sob a garoa que embaçava as luzes da cidade, palavras afiadas como facas de azulejo quebrado. Tu és teimosa como uma mula lentejana, gritou Mariana. E tu, frágil como vidro de vidigueira, rebateu Pilar. O beijo que veio depois foi feroz, uma reconciliação carnal na alma, selada pela chuva que lavava as mágoas. No dia seguinte, Pilar publicou uma réplica na revista A Verdade do Coração Português. Nele, expunha não só as falsidades, mas sua própria jornada, a traição inicial, a dor, o amor redentor. Em Portugal, onde o saudosismo é pão nosso de cada dia, aprendi que a traição pode ser ponte para a humanidade. O artigo viralizou não por escândalo, mas por sua vulnerabilidade. Mulheres de todo o país compartilharam histórias semelhantes, sendo uma tapeçaria de solidariedade. O verão retornou a Coimbra com a ferocidade de um toureiro, festas na rua, o cheiro de sardinhas assadas nas brasas da Baixa e o Rio Mondego lotado de banhistas rindo sob o sol implacável. A revista Ribeira das Mulheres florescera, suas páginas cheias de ensaios sobre o feminismo nas cantigas de escárnio medievais, fotografias de casais lésbicos em Vinhas do Douro e receitas de caldeiradas compartilhadas como atos de amor. Pilar e Mariana, agora editoras e amantes, navegavam essa nova vida com a graça de quem sobreviveu a um naufrágio, mãos dadas em reuniões, olhares cúmplices em lançamentos. Mas o passado, tenaz como era em paredes de conventos, voltou a assombrar. A mãe de Mariana, impulsionada pela nota dos ovos moles, viajou de Aveiro para Coimbra, uma mulher de 55 anos, com o rosto sulcado como dunas de quiaios, lenço na cabeça e um terço de prata no pescoço. Chegou sem aviso, batendo à porta do apartamento na Quinta das Lágrimas com punhos trêmulos. Deixa-me ver-te, filha. E é ela.
Mariana, atonita, abriu a porta, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. O encontro foi um ritual de silêncios e lágrimas. Sentaram-se na sala, com chá de ervas de luso fumegando nas xícaras de faiança de vista alegre. A mãe, Dona Isabel, olhava para Pilar com olhos de quem mede um abismo. Tu és a que feriu minha menina? Pilar, cabeça baixa como uma penitente, confessou tudo, o erro, a dor, o renascimento. Senhora, em Portugal, erramos como o fado erra as notas, mas cantamos para curar. Dona Isabel, após um silêncio que pesava como chumbo de Minas do Alentejo, estendeu a mão, então canta comigo. Pela minha filha, que eu falhei em proteger. A reconciliação familiar foi um bálsamo, mas o verdadeiro teste veio de fora. Um grupo extremista local, aqueles remanescentes de velhas ordens que se infiltravam em festas populares, ameaçou o próximo evento da revista, um festival de literatura lésbica no convento de São Francisco. Cartazes rasgados, e-mails venenosos, pecadoras. Coimbra não é Sodoma. Pilar, com o fogo da revolução dos cravos em suas veias, organizou contraprotestos, chamando poetisas de todo o país, de Luanda a Macau, herdeiras do império que agora teciam narrativas de inclusão. A noite do festival foi um caldeirão de emoções. O claustro do convento, com arcos góticos iluminados por lanternas de papel como vagalumes, encheu-se de mulheres, jovens com tatuagens de sardas, idosas com jale de viagem. Mariana subiu ao palco primeiro, voz firme como o sino da torre. Nós somos as filhas do Mondego, do Tejo, do Guadiana. Nossos amores não são segredos, são rios que alimentam a terra. Pilar seguiu, lendo um ensaio sobre traição e perdão dedicado a ela. O segredo exposto não é fim, é o alvorecer de uma aurora portuguesa. Então, o caos. Vândalos invadiram, gritando hinos medievais deturpados, jogando pedras que tilintavam nos azulejos. O pânico se espalhou, mas as mulheres formaram um círculo, mãos unidas como em uma roda de viola. Pilar puxou Mariana para trás de uma coluna, o coração disparado. Se sairmos juntas, amor? Mas Mariana, olhos flamejantes, recusou. Não. Ficamos. Pelo que construímos. A polícia chegou, dispersando os agressores, mas não antes de uma pedra acertar o ombro de Dona Isabel, que viera apoiar a filha. Sangue manchou seu lenço, e naquele momento a mãe gritou, basta. Estas são minhas filhas também. O incidente virou notícia nacional, ataque em Coimbra une gerações contra o ódio. Políticos de Lisboa prometeram leis mais duras e a revista ganhou doações de celebridades. Até a fadista Carminha enviou uma mensagem gravada, cantando Abismo de Rosas em solidariedade. Pilar e Mariana, exaustas mas vitoriosas, cuidaram de Dona Isabel no hospital, trocando histórias de Aveiro e Coimbra como fios de um bordado comum. Na quietude que se seguiu, o amor delas amadureceu, como o vinho do Dão envelhecido em cascos de carvalho. Elas sonhavam com um futuro, talvez uma casa na costa da Nazaré, onde as ondas contassem suas sagas, ou um podcast expandido para a Rádio Nacional. O que vem, vem, dizia Mariana, e quando o fatalismo sereno dos portugueses. Pilar, beijando sua testa sob as estrelas da varanda, respondia, e nós viremos juntas. O outono de 2025 desceu sobre Coimbra como um manto de folhas douradas, tecidas pelo vento que sussurrava promessas de eternidade. A revista Ribeira das Mulheres celebrava seu primeiro aniversário com um gala no Teatro Gil Vicente, cujas paredes de estuque dourado ecoavam risos e aplausos como em noites de ópera barroca. Pilar, em um vestido de chifão azul como o céu de Mafra, subia ao palco para agradecer. Esta não é só uma publicação, é um testamento de amores resilientes, enraizados na terra que nos gerou, de trás os montes às praias do Algarve. Ao seu lado, Mariana, radiante em um fato de linho branco bordado com motivos de rendas de peniche, apertava sua mão, os olhos brilhando com orgulho não dito. Dona Isabel, agora uma frequentadora assídua, sentava na primeira fila com um terço discreto, mas o coração aberto como as portas da Sé Velha em dia de missa. Ela havia mudado, viajava de Aveiro semanalmente, levando cestos de folar e histórias de sua juventude, quando amores proibidos floresciam em bailes de fado na Costa Nova. Eu era cega, filhas. Mas o amor de vós me abriu os olhos, como o sol sobre a ria.
O conflito final, porém, não veio de fora, mas de uma traição interna, não de Pilar, mas do destino. Durante uma check-up rotineira no Hospital de São Sebastião, Mariana recebeu o diagnóstico, um tumor benigno, mas que exigia cirurgia delicada, removendo parte de sua voz, a voz do podcast, a voz que cantara fados em cavos escondidos. "E se eu perder o que me faz eu?", perguntou ela a Pilar, na cama do hospital, o quarto cheirando antisséptico e cravos frescos. Pilar, segurando sua mão como uma âncora, respondeu com lágrimas: "Tu és mais que a voz, amor. És o eco em meu peito, o fado que canto sozinha." A cirurgia foi um vórtice de orações e silêncios. Dona Isabel rezando novenas em Fátima, Pilar escrevendo artigos febris sobre saúde mental em comunidades LGBTQ+, e amigas da rede reunindo-se em vigília no Jardim da Sereia. Quando Mariana acordou, rouca mas viva, o primeiro sussurro foi: "Eu te amo." Pilar chorou, um choro de alívio que lavou as últimas sombras da traição inicial. A recuperação foi uma jornada humanista. Mariana aprendeu a falar com gestos e escrita, transformando o podcast em um formato visual, com legendas inspiradas em azulejos narrativos. Pilar, ao seu lado, documentou tudo em uma série final da revista, Vozes Renovadas, celebrando não a perfeição, mas a persistência. Elas viajaram para o Alentejo, para os campos de Sobreiras onde o Soão ecoava como hinos antigos e ali, sob um céu de estrelas como grãos de areia do Saara, renovaram votos informais. Na saúde e na rouquidão, no segredo e na exposição, seremos uma. O fim não era um ponto final, mas uma vírgula humana, imperfeita, portuguesa. Em uma manhã de dezembro, de volta à ponte de Santa Clara, com um mondego fluindo preguiçoso, Pilar e Mariana sentaram-se no banco onde tudo começara. "Lembras do grito na redação?", perguntou Mariana, a voz ainda suave mas forte. Pilar sorriu, traçando os dedos dela. "Lembro. E agradeço, porque ele me trouxe até aqui." Elas se beijaram, lento como o nascer do sol sobre as colinas de Bussaco, sabendo que o amor, em sua essência lésbica e portuguesa, era uma dança eterna, de dor a luz, de segredo a canção. E assim, em Coimbra, cidade de estudantes, de rios e revoluções, duas mulheres teciam seu fado, não de saudade pura, mas de esperança tecida com fios de perdão. O mundo, com suas traições e triunfos, continuava a girar, mas elas, unidas, eram um centro imutável.